sempre. Sempre, irmãos. Sempre vai estar do lado daqueles que o amam. Sempre. Daqueles que buscam a presença dele. Ainda falhos, mas buscam a presença dele. Amém? Vamos lá, ó. Josué 4. Glórias a Deus. Josué 4, eu vou ler ele inteirinho. É um pouquinho grande, mas os irmãos vai lendo aí. Aqui é a continuação do vídeo que estava tendo, que acho que cortou, e a gente continua, amém? Porque nada vai deixar eu de falar a palavra de Deus. Amém? Ó, Juízes, Josué 4. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui, no meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, cada um de cada tribo um homem, e disse-lhe Josué: Passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado. E levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. E passaram os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Olha que honra, Josué, né? Dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué a ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, com os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor, subiram no meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco. Olha que coisa linda, irmãos. As águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão, no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, na banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, que fez secar perante nós
até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Shurian de Haas, de classe, de show de Haas. Vamos passar o Jordão no dia de hoje, levando a arca do concerto nos ombros, como aqueles sacerdotes, como aquele povo. Tem um mar hoje na tua frente, tem um Jordão hoje na tua frente, tem um rio. O Senhor, Ele abre. Como Ele abriu aqui no Antigo Testamento, Ele abre hoje para mim e para você, para nós passarmos o Jordão. Para nós passarmos de pés enxutos. Fala aqui que esses sacerdotes, esse povo, passou de pés enxutos. O mar, o rio exatamente se abriu. Glórias a Deus, aleluias. Qual é o mar que está à sua frente? Qual é o rio? Qual é a dificuldade? Eu declaro e profetizo que hoje, na autoridade do nome de Jesus, o rio, o mar, a dificuldade, ela se abre. Seja qual área for. Seja qual área for da sua vida. Saúde, financeiro, espiritual, ministerial, pessoal, não importa. Deus hoje abre o Rio Jordão para mim e para você. Amém, irmão? Amém, querido ouvinte? Glórias a Deus. Irmãos, e o Senhor também fala aqui, Ele relata aqui, Ele aconselha, porque a palavra de Deus é conselho. A palavra de Deus é bênção, irmãos, não tem jeito. Tem como você não tirar o que é de bom aqui de dentro. O Senhor, Ele fala para avisar os filhos, para comentar com os filhos. Sempre comente com o seu filho, com a sua filha, sobre a palavra de Deus. O que o Senhor fez na sua vida, o que o Senhor fez aqui, que está dentro dos exemplos, dentro da palavra, fala para os seus filhos. Que eles já cresçam sabendo que Deus é o braço forte. É Ele que nos livra em qualquer momento de nossas vidas, em qualquer local que nós tivermos, que em qualquer pecado que nós estivermos, que nós fizermos ou que nós estamos fazendo, quando entramos na presença de Deus, pedimos perdão, pronto, já era. Recomeça livre, limpo diante de Deus e dos homens. Foi Ele que morreu, foi Jesus que morreu por nós na cruz. É Ele que nos perdoa e nós continuamos caminhando. Continuamos caminhando. Então fale para os seus filhos a respeito das obras que o Senhor faz, tanto dentro da palavra de Deus como em nossas vidas. Amém? Então vamos lá, continuando, ó. Deuteronômio 4. Vamos lá um pouquinho para frente, para trás. Deuteronômio, ó, 4. Glórias a Deus. Porquanto o Senhor, Deuteronômio 4, 31, ó. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem te esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Por que pergunta agora aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra? Se sucedeu jamais coisas tão grandes como esta, ou se ouvindo coisa como esta? Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo? Shurian de Haas, deixou de Haas. Olha esse Deus, irmãos. O Senhor, Ele falava no meio do fogo. Ele é fogo consumidor. Glória a Deus, aleluia. Como tu ouvistes, ficando vivo, ou se Deus intentou em tomar para si um povo no meio do outro povo, com provas e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus
vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Glória a Deus. Aleluias. Olha que versículo rico. Olha que versículo rico de reverência a Deus. Deus, Ele nos toma com as provas que a gente tem, nos tira da prova, nos dá vitória na prova. Com peleja, você pode estar na peleja, no perrengue que você tiver, não tem problema, Deus te toma e te dá a saída e te dá a solução. É isso que ele está falando aqui. Com mão forte, com o braço estendido, com grande espanto, de você ficar espantada com o que Deus faz. Conforme tudo o Senhor vosso Deus os fez no Egito aos vossos olhos. O que Deus fez lá com o povo no deserto, aquelas maravilhas todas, todo mundo ficou espantado, o mar vermelho abrir, Ele faz hoje para mim e para você. Eu profetizo na tua vida. Que não tiver saída, hoje tem uma saída para ti, porque Deus colocará nos seus caminhos. Amém? Acredite, confie em Deus, tenha fé e fidelidade. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui, ó. Juízes 20 e 28, que nós já falamos a respeito. O Senhor, Ele confirma a sua palavra. Ele confirma. Pode subir, que amanhã te darei eles em suas mãos. Shurian de ras, de clas, de show de ras. Eu não sei para que eu estou falando isso, mas quem está ouvindo sabe. Senhor, que vá diretamente a quem precisa ouvir. Pode subir. Shurian de ras, de clas, de show de ras, de cantaramanaias. Pode subir. Que o Senhor está contigo e te dá vitória. No dia de hoje, em nome de Jesus. Vamos lá para o livro de Esther, que é antes do livro de Jó. Esther 5. Glória a Deus, aleluias. Louvado é teu nome, Pai. Esther 5. Vou ler para os irmãos, para os queridos ouvintes, o versículo 1 e o 2, que diz assim, ó. Sucedeu, pois, que o terceiro dia Esther se vestiu de vestidos reais e se pôs no pátio inferior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça a seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cedro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. O Rei dos Reis hoje olha para mim e para ti. Para mim e para ti. Qual é o outro que precisa olhar para ti? Qual área? O rei vem e te dá vitória. Como um príncipe, como princesas. Assim se vestimos e se comportamos diante de Deus e dos homens. Aguarda uma princesa, aguarda um príncipe? Pode aguardar. Porque Deus tomará os caminhos e fará chegar até você, até a mim. Amém? Glória a Deus. Shurian de ras, de clas, de show de ras. Recebe aí, em nome de Jesus.
É o Senhor que está falando. O que tu aguardas? Para que rei tu olhas? Para quem você olha, que acha que não vai ver graças aos seus olhos? Ele está vendo graças aos seus olhos. Deus no céu e pessoas na terra. Aquelas pessoas que você quer, aquelas pessoas que você precisa, o Senhor trará até você. E a mim também. Shurian de Haas, de Klas, de Shul de Haas. Recebe aí, irmã. Recebe aí, irmão. Vem da parte de Deus, não vem de mim, não. Não olha pro vaso. Olha para a palavra que Deus está mandando te entregar. Recebe aí. Glória a Deus. Continuando aqui, irmãos. Números 15. Vamos voltar um pouquinho. Glória a Deus. Aleluias. Shurian de Haas, de Klas, de Show de Haas. Espírito da verdade. Números, irmãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ó, números 15. Louvado é teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui no versículo 3, ó. O Senhor, Ele tem falado muito ao meu coração a respeito disso, né? Lá, voltando um pouquinho, né? Quando a gente estava falando das pedras, né? Que a gente estava falando das pedras, das 12 pedras, né? De falar com os nossos filhos, de falar a respeito do que Deus faz. Eu já falei isso, sobre esse assunto, no primeiro vídeo que eu fiz, no primeiro culto que eu fiz no meu canal. Fala muito bem sobre isso. E aqui agora em Números, a mesma coisa. No primeiro vídeo eu falo muito sobre isso. E o Senhor, Ele fala assim no meu coração, né? Que quando nós estamos diante de Deus, por nós termos consciência que Ele é nossa rocha, que Ele é nossa fortaleza, que Ele nos perdoa, que Ele nos ama, que nós somos o povo escolhido dEle, que Ele traz a nós, aquilo que é necessário, tanto em todas as áreas, na saúde, na vida pessoal, na vida profissional, na financeira, na ministerial, na espiritual. Então, assim, Ele nos traz tudo. E quando nós chegamos diante dele, oramos e pedimos de coração, o Senhor, Ele nos traz, porque Ele nos ama. E quando nós chegamos diante de Deus e fazemos um voto, nós temos que cumprir esse voto, porque Deus, Ele cumpre com nós. Muitas das vezes nós somos infiéis a Ele, mas Ele é fiel à palavra dEle, ao que Ele fala para nós, que vai nos dar e dar mesmo. Então, quando fizermos um voto, cumpre o voto. O voto, ele não é maior do que Deus. E pessoas que falam, né? Se não cumprir o voto, tudo bem, é tolo diante de Deus. Mas o voto não é maior do que o próprio Deus. Tem pessoas, né, profetas, homens e mulheres de Deus que colocam o voto assim acima de tudo, né? Que se fez um voto, tem que cumprir o voto. Se não cumprir, era melhor que não fizesse. Se não tem certeza, é melhor que não fizesse. Porque diante de Deus, a pessoa é tola quando faz um voto e não cumpre. Mas ele não é maior que Deus. Ele não é maior do que o perdão de Deus. Mas cumpra o seu voto. Quando fizer um voto, cumpra. O mesmo estatuto haja para vós, quando também peregrinar convosco algum estrangeiro. É aqui mesmo, Números 15, que fala sobre o voto é o 3. Agora aqui, 15, 14. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro que estiver no meio de vós e as vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vos peregrinar. E por estatuto perpétuo das vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco.
E quando viverdes a errar e não fizerdes todos os seus mandamentos que o Senhor falou a Moisés, será que quando se fizer algum mal, coisa por erro, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto encher o suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, conforme o estatuto, e um bode para a expiação do pecado. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, que seja natural ou do estrangeiro, injúria ao Senhor, tal alma será dissipada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Não pode anular mandamento. Amém, irmãos? Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha, no dia de sábado, e puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se ia fazer com ele, Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras apedrejará e fora do arraial. Então toda a congregação tirou para fora do arraial e com pedras apedrejou, e morreu o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui são vários pontos, O voto, o homem e a mulher, servo de Deus, e aquele que não conhece a palavra e anda contigo, o mandamento dele é o mesmo. O mandamento é igual para a congregação e para aquele que está fora. Todo ser humano está dentro dos mandamentos e estatutos de Deus. É igual. Então você pode ensinar o seu amigo que não congrega, a sua amiga que não congrega, que a palavra de Deus é para todos. É isso que eu li aqui. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina com você. Toda aquela pessoa que está do teu lado, que não conhece a palavra de Deus, você pode falar para ela, que está aqui, em Números 15, 16, que é para todos. É para todos a palavra de Deus. Amém? E se você errar, tem que pedir perdão. E a congregação também tem que perdoar e tem que fazer, aqui fala, no Antigo Testamento, um sacrifício, de levar um novilho, tal. Mas hoje em dia não, irmãos? Porque hoje nós estamos no tempo da graça. Mas você tem que pedir a Deus para que perdoe ele e você não julgar. Nós não devemos julgar aquele que erra. Nunca. Aqui falava de sacrifício, levar um novilho. Hoje, atualmente, no tempo da graça, ore pelo irmão, levante o irmão, é isso que quer dizer aqui. Levante o irmão que está caído. Não derruba mais ele. Não julga. Entendeu? Não julga. Amém? E aquele que faz, alguma coisa à mão levantada, quer dizer assim, aquele que peca, sabe assim, para aborrecer mesmo a Deus, para irritar a Deus, ele é dissipado do meio do povo. Não atente a Deus. Não tente bater de frente com Deus, porque você vai ser dissipado. Essa é a palavra diz. Dissipado da terra, dissipado de ter a chance de ter a salvação eterna. Cuidado. Não, jamais, afronte a Deus. Nem por brincadeira. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aqui, E fala aqui do sábado, do homem que estava apanhando lenha no dia de sábado. Aí quando o povo de Deus viu, mata ele, apedreja ele, Porque era um mandamento. No sábado não podia fazer nada. Irmãos, isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem isso. Não existe mais isso. No Antigo Testamento, sábado era um dia que Deus falou pro povo dele, que era um dia imemorial, para lembrar de que Deus tirou de mão forte, com o braço estendido, tirou o povo do Egito. Então era um dia para descanso. Era um dia para lembrar, para adorar a Deus e para lembrar do que, memorial, do que Deus fez lá no Egito com o povo de Israel. Tirou o povo de Israel da escravidão, com mão forte. Então, sábado era para lembrar disso, fazer jus a isso.
Mas hoje em dia não, irmãos. Hoje nós estamos no tempo da graça. Porque aquele tempo, se fizesse alguma coisa no sábado, dava a entender que você estava dando atenção mais ao que você está fazendo do que adorar a Deus, do que lembrar do que Deus tinha feito, entendeu? Dava a entender isso. Não está guardando o mandamento. Sábado é dia de adoração. Sábado é dia de lembrar o que Deus fez lá no Egito. Então, era um mandamento de fato. Mas hoje em dia, no tempo da graça, não, irmãos. Hoje em dia, sábado não é mais um dia que não pode fazer nada. Todos os dias nós podemos adorar a Deus. Todos os dias nós podemos lembrar o que Deus fez nas nossas vidas e o que tá, a faixa que está aqui nas passagens das Escrituras Sagradas. Não precisamos mais guardar dia nenhum. Lembramos do Senhor todos os dias. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor Jesus. Aí vamos lá para 2 Samuel. O Senhor hoje ele vai falar bastante, irmãos. 2 Samuel, ó. 2 Samuel. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Senhor, ele fala aqui, ó, 2 Samuel 7, Davi edifica um templo ao Senhor. Edifiquemos a nossa casa, irmãos. E fazemos o que é bom aos nossos olhos, diante de Deus. Tudo que é bom que nós viemos fazer a Deus, ao próximo, faça, irmão. Faça, em nome de Jesus. Amém? Aí, 2 Crônicas, né, que é... Imagina que o Senhor não fala, né? Que o Senhor não vai falar dessa palavra. Vamos lá, 2 Crônicas, ó. 5:14, ó. Quando nós obedecemos a Deus, os homens, as mulheres de Deus, líderes que estão à frente do ministério, né, no púlpito, no presbitério, a casa ela se enche de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes terem-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando estamos na casa de oração, tentando obedecer a Deus, tanto lá do púlpito, como até lá o último banco, irmãos, até o pessoal da porta, os irmãos da porta, existe um culto a Deus diferente. Deus, ele nos visita de uma forma extraordinária, diferente, quando nós estamos querendo fazer, estar no centro da vontade de Deus. Seja esse servo que quer fazer a vontade de Deus, e a glória do Senhor encherá a sua vida. Se tivermos em comunhão todos os irmãos dentro da casa de oração, o Senhor, a glória de Deus descerá ali, desde o púlpito até o final, até a porta. E os sacerdotes não conseguirão nem pregar, de tanta presença, não conseguiram nem ficar de pé. Que sejamos assim, servos desta maneira. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós temos que realmente, irmãos, obedecer os mandamentos, para com que nós se preparamos para o céu. Então vamos lá para o livro de Neemias. Neemias 8, irmãos. Glória a Deus.
Neemias 8. Aleluias. Glórias a Deus. Livro de Neemias, irmãos. Irmãos, às vezes eu me perco, tá vendo? Glória a Deus. Vai glorificando aí, irmãos. Aleluias. Neemias 8, ó. E Esdras, né? Aqui fala do... Esdras lê a lei diante do povo, né? E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E leram no livro, na lei de Deus, e declararam, e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. O homem e a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, o Senhor sempre manda, para com que abra-se o livro perante os olhos de todo o povo. Não tem como, irmãos, nós não sabermos a palavra de Deus. O Senhor manda profeta, manda palavra, e tem a própria palavra para nós lermos. Que venhamos hoje queremos se aprofundar na palavra de Deus. Irmos na casa de oração, escutar, ler, ouvir o livro da lei. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos lá para 2 Reis. Senhor hoje fala, hein, irmãos? Glória a Deus. 2 Reis 25, ó. Não, acho que é 2 Reis. Segunda Reis 2. Né, pai? Segunda Reis, capítulo 2. Perdi aqui, muita palavra. Eu vou anotando. Aí, ó, Salmo 94, né, que fala sobre o juiz, o justo juiz, né? Que nós lemos o Salmo 94, né? Glórias a Deus. Ele é o justo juiz. Ele é o nosso juiz. Aí aqui, ó. O Senhor, ele vai falando, ó, 2 Crônicas. Também. 2 Crônicas 3:3, ó.
Crônicas 33, irmãos. 33, ó, 6, ó. Seis ao 10, ó. Segunda Crônicas 6:6. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Edom, e usou adivinhações e de agouros e de feitiçaria, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultor ao ídolo que tinha feito na casa de Deus, na qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todos os tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhe ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Então aqui fala sobre feitiçaria, adivinhações, consultas a pessoas, né, encantadores, adivinhos. Tudo aqui fala, ó. Tudo isso não é bom aos olhos do Senhor. Não é bom. Não pode. Não pode. Amém? Não pode mesmo. O Senhor, ele fica totalmente indignado. O Senhor abomina isso. Pode ler aqui. 2 Crônicas 33, a partir do 6. É só o Senhor é Deus. Só o Senhor, ele é digno. É o único Deus digno de adoração. Pode procurar outros deuses. Entendeu, irmãos? Idolatria, ó. Tentação, né? Feitiçaria. Aí vamos lá para Salmo 12. O Senhor também quer falar algo lá, ó. Salmos 12. Glórias a Deus. A falsidade do homem. O homem não pode ser falso diante de Deus e nem diante dos próprios homens. Nós temos sempre que ser a verdade, porque Deus é verdade. Temos que ser verdadeiros. Sempre, irmão, sempre. Sempre, sempre. Olha, vamos também lá de novo pro livro de Jeremias. Profeta Jeremias. Gente, meu cabelo tá ótimo hoje. Jeremias. Hoje porque eu fiz escova pra fazer o vídeo. Meu cabelo acho que ficou muito liso. Glórias a Deus. Dessa vez eu não faço nada, né, irmãos? Ó, livro de Jeremias 31. Glórias a Deus, e vai glorificar daí, hein? Ó, 31. Ei, que dias vem, diz o Senhor, que farei concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu haver despojado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Que lindo, irmão. Depois que você se arrepende de tudo aquilo que não é bom, que não vem de Deus, que procura saber o que é de Deus, o que não é, o Senhor, ele faz um novo concerto e escreve no seu interior. Porém, ele põe a lei dele no nosso coração, no nosso interior. E escreve no seu coração, no nosso coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que Deus amoroso. Glórias a Deus por isso. Quem dá um glória aí por isso? Amém, irmão? Glória a Deus, ó. Aí também aqui, ó, continua, ó, Jeremias 35. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Aqui no capítulo 35 de Jeremias, fala de um povo, dos recabitas, né?
que tudo que o seu pai de carne, falava, eles obedeciam. O Senhor deu exemplo aqui, se você ler o capítulo 35 de Jeremias, pode ler inteirinho, que vai falar que assim diz o Senhor dos Exércitos, os deuses de Israel: vai a diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitarei instrução para ouvires as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonodab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia. Antes ouviram o mandamento do seu pai, pai de carne. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando vós, não me ouvirdes. O Senhor faz homens e mulheres se separarem, buscarem a Deus de madrugada, sabe? Se santificarem, para levar a palavra até o povo de Deus. E o povo de Deus não obedecia. E esses recabitas aqui, o pai deles, o pai de carne, falava para eles: não é para beber vinho, não é para tomar bebida forte. E eles obedeciam. E o povo de Israel, o Senhor falava, não obedecia. O povo de Deus, o povo de Israel, é difícil, viu, irmãos? Só a graça de Deus mesmo. Louvado seja Deus. Entendeu? Então, lemos a lei de Deus lá na casa de oração, como fez Esdras, que abriu o livro da lei. Ouvimos a palavra. Venhamos a ouvir. Josué 24, ó. Tudo isso o Senhor está falando aqui, para mim e para você, como é fácil ter uma vida limpa com Deus. E disse o povo a Josué: servimos ao Senhor nosso Deus e obedecemos a sua voz. Entendeu? É isso que o Senhor quer. Aí as pessoas são curadas. Quando obedecemos a Deus, as pessoas são curadas. Que nem segundo o Reis 5, Naamã é curado de lepra. Foi difícil para Naamã obedecer, né? Teve que tirar o orgulho, deixar o orgulho de lado. Teve que sair do seu pedestal, porque ele era um homem, né? Um grande... Ele dava ordens, né? Ele era um homem que ficava à frente dos soldados, né? Ele teve que sair, obedecer. 1 Samuel, vamos lá ver em 1 Samuel o que o Senhor fala a respeito disso. 1 Samuel 9:9. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente era chamado vidente. Hoje existe profeta, irmão. Antigamente se falava vidente quando era profeta, né? Então Deus, ele manda o profeta para as pessoas, para o povo não errar, mas assim mesmo o povo erra. Entendeu? 1 Reis 8, ó. 1 Reis agora. 1 Reis é na frente. 1 Reis 8, 9. 8:42, ó. Mas tem aqueles, irmãos, que não largam a Deus por nada. Porque ouviram o teu grande nome e a tua mão forte, e a tua forte mão, e o teu braço estendido, e vieram orar a esta casa. Tem aqueles, irmão, que não deixam Deus por nada. Tem aqueles que são desobedientes, mas tem uns, irmãos, que é que nem aqueles quando Elias falou que achou que ele estava sozinho. Tinha mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Que eu e você sejamos aquele que não volta para trás. Que adoramos somente ao Senhor, obedecemos somente a Ele e vamos na casa de oração
aprender e reverenciar a Deus. Amém, irmãos? Ó. Por isso que existem os profetas. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração perfeito com o Senhor, nosso Deus, para andares nos seus estatutos, guardares os seus mandamentos, como hoje. Por isso. E quando isso acontece, irmãos, a festa. A festa no céu e a festa na terra. Seja abençoado por Deus. Seja perdoado pelo Senhor Jesus. Amém? Tudo isso que nós falamos chega a um conceito só. Se arrependa dos seus pecados e caminhe com Deus. O irmão que está na graça, que está na obediência, continua obedecendo até o Senhor Jesus vir nos buscar. Vir buscar o irmão, a irmã. E você que não conhece Jesus, eu te apresento Jesus. Aceite-o hoje como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus. Hoje o Senhor falou, hein? Teve conselho, teve cura, teve profecia, que vai ter matrimônio. Chorian de ras, de classe, de show de ras. Vai ter festa, vai ter vestido de honra. Vai ter. Pra mim e pra você. Pode pegar, que vem da parte de Deus. Não vem da minha, não. Eu não posso falar de mim. O profeta não pode falar de si próprio. A mulher, o homem de Deus, o vaso, não pode falar de si próprio. Tem que falar daquilo que vem da parte de Deus. E eu profetizo e declaro na tua vida o que Deus me pediu para dizer aqui. Tem festa no céu quando o homem e a mulher de Deus anda nos caminhos dele, nos mandamentos, nos juízos. Tem festa no céu quando o pecador se arrepende e começa a caminhar com o Senhor Jesus. O aceita como o único e suficiente Salvador. Tem festa no céu. Tem matrimônio recuperado. Quem não tem o matrimônio ainda vai ter. Vai colocar aquela roupa linda, churian de ras, de classe, de show de ras. Tem, gente. Tem conselho, tem cura. Para você ser curado, mergulhe no Senhor Jesus e terá cura. Você, a tua família, a tua casa. Amém? Porque Deus é poderoso. Ele vem com o seu braço forte. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer mais uma oração. E por aqui a irmã Tânia vai ficando. Amém? Porque hoje o Senhor fez a irmã Tânia falar bastante, né? Mas é tudo para a honra e glória do nome do Senhor e para a bênção da sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença, Senhor, mais uma vez para te agradecer, Pai. Para te agradecer, Senhor, por essa honra de ministrar a sua palavra, a sua vontade, Senhor, os seus juízos, os seus estatutos, os seus mandamentos, a profecia, Senhor, a realização de milagres, de projetos, de sonhos, de tudo aquilo, Senhor, que é bênção. Hoje foi, Senhor, falado aqui. Teve ensinamento, teve exortação, teve, Senhor. Mas porque a tua vontade ela é sempre soberana. No céu, na terra e debaixo da terra, Senhor. E hoje, como tua serva, Pai, como tua filha, como instrumentos nas suas mãos, Senhor, eu entreguei a sua palavra. Diante, Senhor, de todos aqui que estão ouvindo, irmãs, irmãos e ouvintes, Pai. Que vá, Senhor, que seja no coração de 1, de 2, de 10, de 1000, mas que seja feita a sua vontade, Senhor, que essa palavra chegue no coração daqueles, Pai, que necessitam de ouvir. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço, Pai. Que haja milagres, libertação, soluções, sonhos realizados, projetos.
ensinamento, Senhor, renúncias, perdão de pecados, tudo aquilo que for necessário, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que bate a porta encontra, aquele que procura, Senhor, acha, a porta se abre, acha a Ti, e tudo que eu liguei na terra, Senhor, seja ligado no céu. Eu lhe suplico em nome de Jesus, tudo para a honra e glória do Seu nome, e que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão. Amém, irmã. Amém, meu querido ouvinte. Bem-aventurado aqueles que ouviram esse vídeo até o fim. Foi longo, mas foi bênção. Foi cura para mim e para a tua vida. Foi resposta. Foi profecia. Foi profético. Foi revelado. Foi dado a ti a porção e a paz. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E quando o Senhor mandar, eu volto. A paz de Deus, irmãos. Glória a Deus.